Olá, eu sou Maicon Nunes e estamos de volta no nosso curso rápido de fotografia mobile. Hoje a gente vai estar falando sobre algumas pequenas técnicas que existem dentro dos nossos telefones, que nos ajudam a fotografar cada vez melhor. Claro que a gente já aprendeu que a construção de uma boa fotografia não é exclusivamente presa a equipamentos, porque antes de se fazer a fotografia com os equipamentos, a gente fez no nosso olhar. Então, o mais importante de tudo não é o equipamento que a gente tem em mãos, mas é a forma como a gente enxerga o mundo ao nosso redor, o nosso senso crítico, a nossa cultura, do que nós somos formados, aquilo que nos traz a sensibilidade de olhar o mundo por uma outra perspectiva. Mas, claro que os recursos que nós temos em mãos, eles podem ser muito benéficos para trazer ainda muito mais precisão, muito mais detalhes e uma fotografia bem mais elaborada. Diante disso, hoje a gente vai estar vendo como é que a gente consegue acessar nos nossos smartphones, esses recursos dentro das nossas câmeras que já vêm com os nossos telefones, mas claro também através de um aplicativo que ele é bem versátil, que ele acaba tendo vários módulos de fotografia, que é o modo automático, o modo Pro, ou manual, que onde no caso automático você apenas enquadra, compõe a cena ali um posicionar do celular, como a gente já viu, uma composição fotográfica, e aperta o botão e o telefone faz basicamente ali todo o trabalho de leitura de luz, de sombra, de disparo, de temperatura. Essa é a parte mais automática, que existem nessas câmeras que vêm nos smartphones. Mas também existe o modo Pro ou o modo manual, onde você consegue ter mais acesso, e mexer no ISO, mexer na velocidade, mexer na abertura, E o que são isso? O que é isso? O que é o ISO, o que é a velocidade, o que é a abertura? Esses são os pilares de uma construção dentro da fotografia, os pilares que você consegue compor aí uma fotografia minimamente equilibrada, assim, Não que exatamente seja uma foto perfeita. Uma boa foto não quer dizer que ela precisa ser bem enquadrada, ou bem iluminada, ou com ISO certo. Ela basicamente, sobrepõe isso. Uma boa fotografia é aquela fotografia que traz uma mensagem, que traz uma verdade, que consegue impactar as pessoas. Todavia, é muito bom a gente entender esse pilar da fotografia e essa regrinha, essa soma, e que existe entre o ISO, a velocidade e a abertura. E para isso a gente tem que basicamente descobrir um pouquinho de cada um desses três elementos fundamentais na fotografia. Então, o que é a velocidade? A velocidade é o quão rápido ou quão lento a sua lente fecha. Então imagina que isso aqui é a lente do seu telefone, Quanto mais rápido ela fecha, mais possibilidade de congelar uma imagem, de absorver aquela imagem, capturar aquela imagem congelada no tempo. Então ela fechou mais rápido, ela conseguiu congelar. Consequentemente, quando ela fecha mais rápido, entra menos luz, por esse espaço que é o nosso olho, vamos supor assim. Então quanto menos luz entra, também escurece mais a imagem, ela fica muito mais escura, porque não teve tempo da luz passar, por esse olho, no caso, pelo nosso sensor. Então, quando a gente consegue equilibrar esses três pilares, a gente consegue ter uma fotografia minimamente, como diz dentro do nosso modo de trabalhar, uma fotografia com uma boa fotometria. Então, a velocidade, o quão rápido você consegue fechar e abrir a lente da sua câmera. Também nós temos o ISO, que o ISO é um recurso que existe, que quanto maior for o número desse ISO, mais luz ele vai trazer, E quanto menor for o ISO, no caso, menos luz ele vai trazer. E aí a gente vai ver quando usar isso, Também a gente vai ver isso. Porque um exemplo assim, nós estamos fotografando numa praia e às vezes a gente faz uma foto e fica tudo estourado, tudo esbranquiçado. Aquilo ali é um grande sinal que o ISO pode estar configurado muito alto
e isso acaba, né, trazendo muita luz e estoura a imagem e a gente não consegue recuperar. Então, para isso a gente tem que aprender também a configurar o ISO. Né? Por exemplo, à noite, quando a gente vai fotografar e acaba ficando muito escuro, é porque talvez o ISO possa ser muito baixo, ou a sua câmera do seu telefone ou do seu smartphone ou a sua própria câmera mesmo, ela não tenha recurso de um ISO tão alto, né? Que aí acaba ficando realmente escuro. Mas também, se eu aumentar o ISO, pode trazer aquele ruído que a gente às vezes percebe na foto. Então, saber equilibrar o ISO também é um passo importante. São pequenas regrinhas que, uma vez que você decora, você consegue absorver assim, depois você começa a praticar sem mesmo perceber. Que nem passar a marcha do carro, né? Às vezes no início a gente olha para o câmbio tudo para saber que marcha tá colocando, mas depois fica uma coisa tão natural que você já, né, fica ali já fazendo de maneira que nem percebe direito, né? Outro recurso que tem é a abertura do nosso diafragma. É o quanto a sua lente consegue ser aberta, né? Em alguns telefones celulares a gente tem aí lentes mais claras, outras mais escuras, né? E aí a gente vai começar a distinguir, né, o que cada uma tem. Principalmente quando a gente fotografa com os smartphones, esse é um recurso que a gente não tem tanto, que é a abertura da lente. Porque muitas dessas lentes que vêm nos smartphones, elas têm ali uma configuração já meio que presetada, meio que organizada, então ela não vem uma lente tão clara, né? Entendendo assim, ó, como é que a gente sabe se uma lente é clara? Quanto menor for o número da lente, mais clara ela é, mais abertura ela vai ter. Então, ou seja, quanto menor o número, mais abertura, quanto menor a abertura, mais luz entra. E aí a gente consegue ter uma foto, né, com mais nitidez, com maior profundidade de campo ou com menor profundidade de campo, né? Esse é um recurso que a gente não consegue tanto mexer nos nossos smartphones, mas a gente consegue simular para que fique tão bom quanto, né? Falar sobre cada smartphone, cada recurso que a câmera tem varia, né, de telefone para telefone, varia de smartphone para smartphone. Então, uma das técnicas para a gente conseguir ter uma boa fotografia, ter esses recursos, né, já mais pro ou manual, que a gente consegue ter mais possibilidade de mexer, aí a gente instala um aplicativo, né? Porque alguns telefones têm esse recurso, outros não têm, mas aí a gente consegue meio que contornar essa situação, né? No caso, aqui um dos aplicativos que eu uso muito, né? Eu pago ele, né? Porque acabo usando ele de forma profissional, mas na forma gratuita também tem, é o Lightroom, né? Que é um software tanto de edição quanto de captura de imagem, né? Tanto quanto câmera também, que é da Adobe, né? E agora a gente vai ver como é que a gente consegue acessar a abertura, a velocidade, o ISO, né? O balanço de branco, né? Que é como a gente equilibra a temperatura ali da nossa câmera, né? E alguns outros recursos que, se o seu smartphone não vem de forma nativa, você consegue acessar isso e se adaptar através de um aplicativo como esse, né? Então a gente instala no nosso telefone, a gente tem a possibilidade de pegar ele aqui, né? Que é o Lightroom, e aqui eu tenho um display aqui mais ou menos, né, básico da forma automática, né? Aqui eu posso colocar um temporizador, ó, de 2 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos. Isso é muito bacana quando a gente quer fotografar a equipe, né? Eu boto ali a câmera no tripé, boto ela para disparar em 10 segundos e saio correndo, né, para fazer parte ali daquela foto. Isso é interessante. Eu tenho aqui aquilo que a gente já viu na aula passada, né, sobre os nossos recursos de regra dos terços. Ó, eu tenho aqui uma grade normal, né, onde eu consigo só em 4 partes poder ter aqui uma forma de enquadramento, ó, bacana. Então aqui eu já tenho uma composição fotográfica, tenho aqui esse espaço aqui já mais reservado para o meu objeto final. Aqui eu já deixo um plano de fuga, onde eu posso estar escrevendo um texto
né, compondo uma paisagem. Imagina que em vez do vaso aqui, né, seja você aqui nesse cantinho, e aqui uma grande paisagem, onde você quer fazer alguma coisa mais contemplativa, sabe? Então tem essa opção. Mas eu tenho aqui também, ó, a nossa regra dos terços, né, que é aquele joguinho da velha, onde eu posso acabar centralizando mais o meu objeto, né? Posso deixar ele aqui mais ao centro, trazendo mais peso, trazendo mais foco ali para o nosso objeto fotografado. Eu posso deixar ela já mais com plano de fuga para a direita ou para a esquerda, dependendo daquilo que eu quero. Assim eu consigo dar mais leitura para minha fotografia e mais intencionalidade, né? Aqui eu também tenho as opções, né, das lentes que o meu celular tem. No meu caso, meu telefone ele tem duas lentes, né? Uma mais abertinha, né? No caso aqui mais padrão, e também uma lente bem mais aberta, uma grande angular, né? Onde eu consigo abranger mais coisas, né? Consigo enquadrar melhor. Então isso eu também tenho aqui dentro do meu recurso automático, né? Eu tenho aqui também algumas possibilidades de filtros, né? Então aqui tem, esse aqui está o natural. Eu tenho um outro filtro aqui que puxa um pouquinho mais para um tom de azul. Aqui eu deixo um pouquinho mais lavado. Eu tenho o famoso preto e branco. Então são configurações mais automáticas para que eu tenha só o trabalho de fazer o enquadramento que eu quero, a composição que eu quero, né? E apertar o botão ali para poder fazer, né, a minha foto. Eu tenho a possibilidade de ativar o meu flash, ó, deixar ele ativo, automático. Então o que acontece? Se ele tiver necessidade de fazer alguma foto onde tenha menos luz, ele vai ativar o meu flash, porque está no automático. Eu posso deixar ele ativado também, e aí ele vai acabar ativando o flash de qualquer forma, né? E aí, ó, eu também tenho a opção de deixar ele desligado, né? Então esses recursos aqui dentro do Lightroom acabam simulando uma câmera que muitas vezes ela não tem todas essas funções, né, de modo, como eu posso dizer assim, de modo de fábrica, né, de forma nativa, né? E aqui eu também tenho a opção, né, no caso de colocar para o modo Pro ou modo manual, né, que é aqui onde eu tenho mais configurações. Olha só, eu não tenho só apenas o flash, né, mas eu tenho exposição, eu tenho o ISO, eu tenho o balanço de branco, eu tenho aqui esse que a gente, no caso aqui seria o meu foco, né, ou seria mais ou menos a minha profundidade de campo, como se fosse a abertura da lente, né? Então vamos ver aqui. Aqui vamos passar primeiro para nosso ISO aqui, ó. Aqui eu tenho o ISO automático, né? E aqui eu tenho vários ISOs que eu posso mexendo, ó. Lembrando que quanto maior for o número, mais escuro é o ISO, né? Deixa eu só mudar aqui, colocar isso aqui para automático. Depois eu mexo aqui, pronto. Isso. Deixa eu só mudar aqui essa exposição também, que deixa tudo mais padrão e depois a gente vai mexendo. Então esses recursos aqui pode parecer complicado no início, mas quando você começa a absorver, quando você começa a trabalhar, você começa a perceber que se torna muito mais simples a assimilação de configurar, né? Então eu tenho aqui o meu ISO. Um exemplo, o ISO 400 é recomendado para espaços onde tem muita luz. Nesse caso que eu estou no estúdio aqui, eu posso aumentar um pouco mais, posso ir com ISO, né, 1250. Aí depois eu venho aqui para minha velocidade do meu obturador, tá 1/800. Eu posso diminuir, ó, e trazer um pouquinho mais, né? Ó lá, trago luz aqui para cá. Por quê? Porque ele vai fechar mais devagar, né? Ele vai acabar demorando para fechar e nessa demora entra mais luz para a gente poder, né, captar mais luz para nossa fotografia, tá? Deixa eu só colocar aqui a minha, isso. E aqui também eu tenho, no caso pelo Lightroom, o meu foco, né? Então o que está aparecendo verdinho aqui para vocês é o que está focado, né? Então é como se fosse a abertura da minha lente. Então quanto menor for o número de abertura,
mais luz eu consigo, mais nitidez eu consigo, menor é a minha profundidade de campo, ela fica mais perto da lente, né? E eu consigo aquele efeito do fundo desfocado que muita gente gosta de fazer, né? Eu também tenho aqui, ó, vou redefinir aqui direitinho só para a gente poder ver, né? Eu tenho a possibilidade de estar ajustando aqui o meu foco, né? Deixa eu só mudar de lente aqui, exatamente aqui, ó, pronto, que fica bem melhor para a gente poder ver. Aí eu consigo aqui mudar, ó, o meu foco, ó lá, eu trago o foco mais para perto, né? Ó lá, meu foco ele tá mais perto da lente do celular, né? Ainda tá um pouco longe aí, não dá um pouco longe, que acaba demorando um pouquinho para ajustar, né? E aqui eu consigo colocar o meu objeto em foco, né? Eu tenho aqui também o quanto tempo, né? Aqui ele tá na velocidade automática, mas eu posso regular, ó, 1/5000, então ele vai ficar mais rápido. E cada vez que eu mexo, cada vez que eu diminuo, eu vou trazendo mais luz, cada vez que eu aumento, eu vou trazendo menos luz, né? Outra coisa também é o meu balanço de branco, né? Meu white balance, né? Aqui tá um white balance mais automático, ele faz uma leitura da cena e monta uma luz meio que automática para você, mas eu tenho aqui, ó, para trabalhar com luzes que puxam mais para amarelo, né, que são aquelas luzes antigas de casa, e isso traz um efeito diferente, né? Eu posso aqui também trabalhar com a luz de tungstênio, que são aquelas luzes brancas, para um dia bem ensolarado, né? Para um dia mais nublado, que ele já vai puxar um tom de amarelo, ou aqui captar aqui um recurso de luz branca, né, para poder fazer um equilíbrio, né, que seria meu white balance personalizado. Quando eu clico nesse conta-gotas, eu acho algum elemento da cor que eu quero, tipo esse aqui parece mais branco. Então, branco, clico no branco e acabo, né, deixa eu botar ali, ó, isso, enquadrar direitinho, quer ver? Ó, o branco do vaso se torna um branco mais real. Aí se eu clico na madeira, ele vai puxar um pouco mais para o amarelo, né? Olha lá. Se eu clico no banner lá atrás, ele vai puxar um outro tom de branco. Então eu preciso saber qual é o estilo, né, que eu quero. Uma vez que eu seleciono, clico, ele meio que já faz também uma leitura, né, levando em consideração aquele objeto que eu selecionei. Então acaba que a velocidade, o ISO e a abertura, eles acabam fotometrando, equilibrando, né, a luz que entra na sua cena. Então aqui eu tenho uma fotografia já mais equilibrada, ó lá, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui que acabou, ele acaba não ficando tão acessível assim, ó. Tem uma fotografia bem mais equilibrada, bem focada, né? O branco ele tá bem mais real. Então isso eu tenho no modo Pro, né? Aí agora também eu posso também chegar aqui e habilitar meu flash ou desabilitá-lo, né? Eu posso acabar fazendo que com o flash eu trago um pouco mais de luz, mas ó, usando o flash, olha como é que fica diferente. Fica tudo muito mais lavado, não tem profundidade, uma coisa meio, né, que muito genérica, né? Então, com esses recursos aqui no modo Pro, né, eu vou também fazendo o quê? Eu vou testando, eu vou aprendendo, porque fotografia também é isso, tá? Não existe uma regra básica. Existe uma regra básica que é isso, né, velocidade, ISO, abertura, mas não existe uma coisa presetada. Ah, faz isso que a sua fotografia vai ficar boa. Não, é tentativa e erro, é aprendizado, né? É todo dia estar fotografando, é todo dia estar entrando dentro desse universo, e cada vez que você fotografa mais você consegue, né, aprender os recursos, saber em que momento usar um ISO mais alto, saber em que momento você vai usar um ISO mais baixo, né? Um exemplo, você vai fotografar em ambiente com muito sol, você não tem a necessidade de usar um ISO alto, você pode deixar um ISO mais baixo, né? Entre, sei lá, 300 até 400,
né? Porque tem muita luz já, então não é um recurso que eu preciso tanto. Mas ainda assim, eu botei o ISO baixo e ainda está muito estourado. Beleza, eu posso aqui deixar um pouquinho a velocidade da minha câmera, né? Botar ali, ó, 1/100, né? 1/100 já conseguiu dar um pouquinho de luz, mas eu posso aumentar um pouquinho mais meu ISO, então botar meu ISO ali em 500, beleza? Mas eu quero trazer um charme para minha luz ali, então eu posso botar aqui um balanço de branco já para o dia de sol, que ele puxa um pouco mais para o amarelo. Então todas essas configurações vão trazendo o que para sua fotografia? Um pouco mais de personalidade, um pouco mais de profissionalismo, né? Um pouco mais de requinte para que você consiga contar uma boa história, né? Então, nos locais que a gente passa, nas florestas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades originais, a gente tem muita possibilidade de fotografia, porque a gente tem muita história, muita cultura, muita riqueza, né? E às vezes a gente faz aquela fotografia básica, só apertando o botão no automático, que acaba ficando aquela coisa assim, que não expressa a imagem que a gente viu, não consegue trazer um sentimento. Mas através de recursos como esse que a gente está vendo, a gente consegue elaborar uma fotografia, né, que passa uma mensagem muito melhor. Um exemplo clássico é que eu posso pegar ainda também trabalhar nos filtros, né? Puxar aqui para um tom que puxe mais para o azul, trabalhar no preto e branco, né? Esse preto e branco aqui, tá meio carregado, como é que eu resolvo? Poxa, eu analisei que está um pouco escuro, então eu posso aumentar um pouquinho meu ISO, né? Aumentar um pouquinho meu ISO mais, aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho mais a minha velocidade, né? Ajustar o meu foco aqui para o primeiro plano, e aí eu tenho uma fotografia, né? Bem elaboradinha, bonitinha, né? Já mais assertiva, né? Então saber configurar a abertura, a velocidade e o ISO transforma aquilo que poderia ser uma foto básica já numa foto um pouco melhor. E se o seu smartphone não tem esses recursos propriamente dito nativamente dentro da câmera, né, você pode estar instalando o Lightroom, que é um software pago, só que na versão gratuita dele também já dá acesso a vários recursos como esse, entendeu? Possibilitando você também fazer um pouco melhor, ainda que tenha um smartphone mais simples, né? É uma coisa que acontece com o iPhone. O iPhone, por exemplo, ele não tem um modo de fotografia Pro. Ele tem ali a fotografia em JPEG, que é o tradicional, e tem a em RAW, né, que é uma outra extensão de fotografia, onde você acaba tendo mais possibilidade na hora da edição. Mas na hora da captura mesmo, ele é muito básico, né? Claro que a câmera é muito boa, mas para acessar algumas configurações mais profissionais no iPhone, eu tenho que ter um aplicativo como o Lightroom, entendeu? Aí a gente acaba tendo meio que equilibrado, né? Então a gente viu isso. Daqui a pouco a gente vai para o próximo módulo, onde você vai começar a colocar a mão na massa. Aí eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem, né, no grupo de vocês, e aí a gente vai estar vendo como é que a gente consegue pegar essas duas coisas que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu que a construção do olhar fotográfico e a construção de uma boa fotografia não dependem tanto de equipamento, mas sim daquilo que nos forma, da forma crítica, do nosso senso de mundo, da nossa cultura, né? E também, né, essa possibilidade da composição fotográfica, trazendo as nossas linhas, né, trazendo o plano de fuga, trazendo ali a regra dos terços, que é o nosso jogo da velha, que fica ali no nosso telefone, né? Entendendo um pouquinho do ISO, um pouquinho da velocidade, né? Então, no próximo encontro, a gente vai repassar um pouco disso e eu vou explicar para vocês a tarefa que vocês vão ter que fazer no grupo, tá? Para que depois vocês me passem e a gente possa discutir como é que foi esse trabalho. Um grande abraço e até daqui a pouco.